Boa tarde a todos. Vamos fazer um vídeo sobre a disciplina Estrutura de Dados. Primeira coisa que nós temos que saber é qual é o objetivo da disciplina. Muitas pessoas têm reclamado da disciplina, mas o objetivo dela não é ensinar programação, não é ensinar a linguagem C. Eu sou contra ser utilizado a linguagem C, né? Mas, enfim, fazer o quê? O objetivo dessa disciplina é a gente aprender algoritmo, a gente aprender sobre listas, tipos de buscas, os tipos para você ordenar, né, os sorts e grafos. Ele acaba utilizando a linguagem C, apesar de que a prova de 2017 teve duas questões que eram específicas da linguagem C, né, então ele tinha um código, você tinha que ler e saber qual era o bloco que estava faltando. Então por isso que eu vou dar também uma ênfase na linguagem C, o que precisa, né? O básico para conseguir se virar. Bom, eu vou fazer esse vídeo, eu não vou editá-lo, então do jeito que sair, se sair bom vai ficar bom, se sair ruim vai ficar ruim. Não vai ter como, para questão de tempo eu não vou editá-lo. O que a gente deve saber para entender essa disciplina? A gente tem que ter alguns comandos da linguagem C. Deixa eu só ver se está gravando. Está, ótimo. Não sei se assim vai ficar melhor ou pior. Primeira coisa, os tipos de dados, as variáveis. Eu tenho aqui alguns exemplos. Depois eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição do vídeo os links, tá vendo, ó? Onde você tem um vídeo mais completo sobre cada comando. Aqui eu vou dar uma geral por cima, né? A primeira coisa, os tipos de variáveis. Vamos lá. Aqui. Opa! Como é que o código block não está funcionando? A primeira coisa, eu recomendo, o professor recomendou Notepad++ e um compilador qualquer. Eu recomendo vocês utilizarem, por exemplo, o CodeBlock, porque ele é mais fácil. Você instala ele já instala o compilador, já instala um monte de coisa, não tem que ficar se preocupando. Ah, mas tem o Visual Studio, tem o Visual Code, tem o Selenium, enfim. Ó, travou, só porque eu tô falando bem dele. É a máquina que tá travando. Eu acho ele mais fácil, né? A gente vai executar ele e ele já instala um monte de coisa. Eu acho que é mais prático, não ter que ficar configurando compilador, enfim. A gente também não tem que colocar uma ideia muito grande, porque a gente não pode perder muito tempo configurando IDE. Essa aqui você instala no Windows, por exemplo, funciona em Linux também, e já sai funcionando. Então vamos lá. Pronto, abriu. Deixa eu ver só se está gravando ainda. Tá. Tipos de variáveis. Então, no C, você precisa especificar o tipo da variável, se ela é inteira o que é? É um número, que é um número inteiro, não tem casas decimais. Se ela é um número com casas decimais, a gente pode chamar de float ou double, tem dois tipos. Você precisa especificar cada tipo de variável. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, o inteiro. Qual é o tamanho dele? Aqui está escrito 2 bytes, mas isso depende do compilador. Eu vou corrigir aqui até essa tabela que eu copiei de algum lugar, que eu não sei onde que é. Normalmente são 4 bytes, então ele vai ocupar, quando você declarar uma variável int, ela vai ocupar 4 bytes da sua memória RAM. E quanto que cabe numa variável byte? Aqui também está errado, só que é num processador 16 bits. Um processador hoje de 64 bits, ela vai caber de 2 bilhões, menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tá.
variável int cabe de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Vou copiar isso aqui e vou atualizar aqui. Ah, mas e se for... nós temos algumas palavras-chave que eu coloquei aqui em cima, que você coloca na frente da variável. Por exemplo, se eu falar que uma variável é inteira, é esse valor que ela cabe. Mas se eu falar que ela é uma variável unsigned, ou seja, ela não aceita sinais, ela vai ter só o valor positivo. Pô, só tem o valor positivo, eu não tenho mais o negativo? Não, não tem. Ela continua ocupando os 4 bytes, só que daí em compensação, ela vai de 0, né, que é o primeiro número positivo, a 4 bilhões. Tá vendo que ela dobra? Menos 2, 2, ela acabou dobrando o valor. Então esse é um jeito de você pegar uma variável int e conseguir dobrar o valor dela sem ocupar mais espaço, desde que você saiba que não vai precisar de números negativos. Um exemplo, um clique do YouTube. Então normalmente ela era um valor int, então ia antes de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Aquele vídeo do Gangstar que passou de 2 bilhões de clique quebrou, né, o código deles. Eles podiam ter colocado só, por exemplo, o unsigned int, iria até 4 bilhões, ou seja, daria o dobro, só que eles foram lá e colocaram um tipo long. Vamos ver qual é o tamanho do long. O long seria esse float aqui, né, no caso. Ele é um ponto flutuante com precisão, ele é 3.4 elevado a menos 38, ou seja, são 38 casas decimais de 0 para a esquerda, ou 3.4 com 38 casas decimais de zeros à direita. Então, 38 casas decimais é um número bem grande. Se você precisar mais, você pode usar o doble. São 308 casas decimais, tanto para antes da coma, né, antes do ponto decimal, até, enfim. Caso ainda precise de um maior, você pode usar a palavra reservada, long, e colocar na frente deles. O long double, por exemplo, é 1.1 com 4.932 casas decimais. Então é um número bem grande. Normalmente a gente acaba definindo int para números inteiros e double para valores, tipo preço em reais. A gente acaba colocando o double, que é mais do que o suficiente. E o char para caracteres. Então você precisa decorar essa tabela. Vou colocar no material e eu já vou corrigir, atualizar isso aqui. Isso aqui varia de acordo com o compilador. No caso aqui, ó, eu vou executar esse código, vamos ver. Ele vai ter o comando sizeof e o nome e o tipo da variável. Então ele vai mostrar quanto que ocupa um sizeof, um char. Ocupa 1 byte. E o sizeof int? Nesse meu compilador, o int ocupa 4 bytes. E um unsigned int também continua ocupando 4 bytes. E um short int? Short é metade, né? A gente vai usar metade do tamanho. Aí ocupa 2 bytes. Você tem que lembrar disso aí para quando, por exemplo, eu vou declarar uma variável que vai ser a idade. Eu não preciso colocar num float, um número gigante, ou num int. Pô, um short int é mais do que o suficiente. Ninguém vive 32 mil anos, né? Então é mais do que o suficiente para a gente armazenar os valores. Você tem que pensar nisso para a questão de desempenho, né? Quando você está usando o C, normalmente você já está usando porque você quer o máximo de performance. E o máximo de performance você tem que lembrar dessas variáveis. Então, aqui está um exemplo, né? Long double, 12 bytes, que é bem grandinho, né? E como que a gente declara? A gente coloca o tipo da variável, o nome da variável pode ser qualquer nome. Eu recomendo nunca usar esse exemplo que eu fiz, que é A, B, C. Por quê? Imagina você está fazendo um programa com cálculo de um tributo, de um imposto, e lá no meio tem uma variável chamada A. Você não lembra, você não vai saber o que é essa variável A. Imagina, principalmente se for daqui a alguns meses.
Então é muito importante que você coloque variáveis, por exemplo, uma variável chamada ICMS. Então, quando você olhar lá no meio do código, você vai saber que aquela variável ICMS representa o valor do ICMS, 0,18%. Ou você pode colocar valor do ICMS, valor do tributo, valor do produto. Então isso aí fica mais fácil, né? Nome do usuário. Então coloque sempre variáveis que facilite o seu entendimento, né? Então aqui, por exemplo, estou declarando uma variável chamada A, que vai ser do tipo inteira, vírgula. Uma outra variável também inteira, chamada B, com valor 3. O valor 5 numa variável F1, que é do tipo float, e o 3.01 na F2. Então eu posso agrupar, né? Eu posso colocar um tipo da variável e o vírgula, o nome delas. Eu não sou obrigado a colocar o valor. Porém, o C++ e o C tem uma característica única, é que se eu não coloco um valor, ele declara essa variável e o valor que estava na memória RAM de um outro programa, de qualquer outra coisa, vai criar um lixo, vai criar um valor que não é o do nosso programa. Ele vai instanciar lá na sua memória RAM um bloquinho A, né, uma variável A que vai começar em 1 byte até 4 bytes a mais, e o valor que estava ali ele não apaga, ele deixa lá o que estava antes, ele nem se preocupa com isso, né? Por isso que ele é rápido até o extremo, né? Normalmente qualquer outra linguagem, quando você declara uma variável, ela vai lá na memória RAM e zera aquele espaço da memória. Você não, você só declara e não se preocupa com mais nada. Então quando eu faço um int A, int B, o que pode acontecer? Ele pode ter lixo da memória. E aí ele pode dar isso aqui, ó. A. Olha o valor que ele já estava no A. 4... Nem sei que número que é esse aqui, como é. 4.200.864 mais 3. 3 é o valor que eu declarei no B. O A é o lixo. E eu fiz aqui uma soma de A mais B. Né? Então aqui, ó, D mais I igual a I e uma quebra de linha. Barra N é quebra de linha. Então por isso que a gente tem que declarar. Normalmente a gente declara nem que seja com valor zero, para evitar esses lixos. O print ele vai exibir na tela. Ele vai exibir alguma coisa na tela. Então aqui, por exemplo, o print D. Ele está fazendo o quê? Ele está falando que eu vou mostrar um número inteiro. Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente for usar o comando print, a gente pode imprimir as variáveis com alguns atalhos. Por exemplo, o %d vai mostrar um número que seja inteiro, do tipo inteiro, ou pode ser %i. Eu prefiro %i, que é mais fácil de lembrar. %i inteiro, %f é float e %c é char, é caractere. Então aqui eu estou falando que eu vou querer mostrar uma variável, depois o texto, a string, símbolo de mais uma outra variável. Quando tem % é uma variável. Daí o texto igual uma outra variável. E aí eu tenho que colocar isso aqui tudo entre aspas, né? E cada variável eu vou delimitando por uma vírgula. Então a variável A, a variável B e a terceira variável vai ser a soma de A mais B. Aqui embaixo é a mesma coisa. A primeira variável é F1, a segunda é F2, a terceira é F1 mais F2. Então, vamos lá. Agora eu declarei o A como 0, ficou correto. Ó. Veja que o float tem várias casas decimais, ele tem até mais do que isso de casa decimal, mas quando a gente coloca o %f, é o que ele acha que está mais do que o suficiente para exibir. Eu posso, se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, ó, ponto 6. O que eu quero? 6 casas decimais. Então, agora aumentou para 6 casas decimais. 1. Então, ponto 1f significa que eu quero uma casa decimal. Posso fazer 0. Não tem muito nexo, né? Fazer um float sem casa decimal, já que float tem casas decimais. Mas enfim,
5 mais 3. Ó, várias casas decimais. Então essa aqui é a sintaxe de declarar variáveis. Ah, eu esqueci, né? Eu já fui direto para a declaração de variável, mas era a primeira aula aqui, o primeiro arquivo é o 00, que é sobre o print. Quando a gente vai fazer o print, ele vai exibir algum texto na tela. Por exemplo, olá, alunos Univesp. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Ele vai exibir isso aqui, ó. Olá, alunos Univesp. Olá, alunos Univesp. Se eu quero colocar uma variável, por exemplo, em cima eu declarei uma variável x, que vai ser um inteiro, e eu vou querer colocar olá, alunos Univesp 2019. Vamos colocar o ano que a gente entrou, né? 2017. E aqui depois do texto, entre aspas, duplas, eu vou colocar a variável. Então vai ficar olá, alunos Univesp 2017. Olá, alunos Univesp 2017. Um detalhe. Esse código funciona, mas ele não está correto, porque quando a gente usa o print, a gente está exibindo na tela. Então, quando a gente estiver exibindo na tela ou recebendo informações do usuário, a gente precisa incluir uma biblioteca. Uma biblioteca específica para conseguir essa característica, que é essa aqui, ó. É o include std de standard IO, de input, né, entrada, e output, saída, .h. .h são sempre bibliotecas. Então a gente deve colocar aqui no começo, na primeira linha, essa biblioteca. Pô, mas é obrigatório, mas está funcionando? É porque o meu compilador que eu estou usando, ele dá uma mensagem aqui embaixo, ó, falando que faltou o standard IO, mas que ele percebeu que eu coloquei um print e ele, por livre e espontânea vontade, ele embutiu isso no meu programa exe. Na hora de compilar, né, que ele pega esse programa aqui e vai compilar no exe, ele viu que estava faltando e ele injetou isso aí. Ele consegue fazer isso com coisas básicas, como o printf. Algumas bibliotecas ele não vai conseguir fazer. Então, vamos lá, vamos fazer o programa ficar perfeito agora. Include. Eu estou incluindo uma biblioteca, o standard IO. Essa biblioteca poderia ser até um programa nosso. Imagina que a gente fez um programa que faz o cálculo do ICMS. E aí eu vou ter que usar ele várias vezes, em vários locais. Eu não vou ter que ficar fazendo esse bloco de código, às vezes tem com vários tributos, dá umas 10 linhas de código. Eu não vou ficar copiando e colando esse bloco em vários pontos do meu código. Até porque amanhã, se precisar mudar, eu teria 50 lugares para mudar. Então eu crio uma biblioteca com arquivo .h, né? Normalmente os arquivos de programação é .c. Esse aí vai ser exclusivo, vai ser um .h, que vai ser um cabeçalho. E aí eu incluo ele. Então vai ser a biblioteca de ICMS. Então essa aula aqui a gente não vai falar sobre isso, mas é só para entender esse contexto desse .h. Seria um arquivo extra, que estaria na mesma pasta, e aí eu consigo utilizar o código dele. Então eu teria uma biblioteca de importação. Bom, então, comando print, comando de variáveis, ok. Vamos para o próximo comando, comando if. O comando if, acabei me esquecendo de não fazer um código dele. O if basicamente é quando a gente tem a gente precisa tomar uma decisão. Por exemplo, vamos chamar aqui, ó, vou criar um arquivo do novo, vai. New file, vai se chamar idade.c. Eu vou incluir a minha biblioteca aqui. Vamos declarar uma variável chamada idade. Essa idade vai ter 17 anos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer if idade maior do que 18. Qual é a idade para a gente dirigir? 18 anos. Então se for 18 anos, printf,
você já... A acentuação é meio complicado, não vou colocar acentuação aqui. Você já pode dirigir. Eu vou colocar a acentuação para ver o que acontece, né? Para vocês verem o que vai dar. Uma aspas aqui e um ponto e vírgula no final. Else printf. Vou colocar a acentuação, vai ficar um caractere sem nexo. Você não pode dirigir. Então, o que é o if? O if é quando eu preciso fazer uma checagem. Eu preciso verificar algum valor e dependendo dessa condição, ele vai executar um bloco ou vai executar outro bloco. Ou seja, ele não vai executar o bloco, o programa inteiro, seguindo igual estávamos vendo, assim, ele executando uma linha por linha. Então, quando ele chegar aqui, ele vai verificar qual a idade, qual é o valor dessa variável. Então, dentro do bloco if, sempre tem um parênteses e ali tem uma condição. Ele vai verificar se essa condição é verdadeira, é sempre se é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela executa esse bloco de código. Abre a chave e fecha a chave. Caso contrário, eu posso colocar esse else. O else seria o senão. Então a tradução disso aqui ficaria se idade maior do que 18, print, né, exiba, você já pode dirigir. Senão, você não pode dirigir. Então vamos executar esse código, ele tem que aparecer que não posso dirigir. Ó. Você não pode dirigir. Tá vendo os caracteres? Isso que C não é uma linguagem Nutella, né? Ele não é para qualquer um, não. É meio complexo. Existem outros blocos. Eu posso fazer um else if, por exemplo. Ó, vou fazer aqui, já corrijo. Se for maior do que 60, eu vou ter que falar aqui printf, você pode dirigir com renovação a cada 2 anos, 3 anos, sei lá quanto que é a renovação da CNH de quem tem mais de 60 anos. Else. Aqui tem uma falha ainda, né? Porque eu estou fazendo uma variável idade com o valor 17. Vamos colocar já agora, por exemplo, colocar minha idade, 38. O que acontece? Quando eu colocar 38, a primeira verificação é: idade é maior do que 18? Sim. É óbvio, né? Coloquei 38 lá em cima, vai aparecer isso aqui, ó. Você já pode dirigir. E ele não executa mais nenhum bloco do if. Quando ele cai numa condição, nenhuma outra é executada. Então ele nunca chegaria nesse maior do que 60. Então, para esse programa estar um pouco correto, eu deveria fazer em ordem contrária. Por exemplo, verificar o menor, depois o intermediário. Quer ver? Ó, um jeito de fazer aqui. Ó. Eu poderia fazer assim, ó, se eu quisesse. Ó. Idade maior do que 18 e idade... Desculpa. Idade maior do que 18 e... idade menor do que 60. Aí também daria certo. Eu coloquei uma condição. Ó, você pode dirigir com renovação a cada 3 anos. Eu coloquei uma condição um pouco mais complexa. Essa condição tem 2 condições, né? Tem que ser idade maior do que 18 e menor do que 60. Mas isso não funciona o programa, mas o correto a gente seria fazer assim, ó. Eu estou com um teclado que não é o do meu notebook, então ele dificulta aqui. 18. Fazer assim, ó, um exemplo, né? Tem vários caminhos, né? E já daria certo também. Idade menor do que 18? Então, 18 para qualquer número negativo vai funcionar. É maior do que 60? Pô, então, se for maior do que 60 até o infinito, vai cair nessa condição. E qualquer outro cai nesse aqui, você já pode dirigir. Fica
uma condição um pouco mais simples. O objetivo aqui era mostrar o if, então, ok. Vamos para o próximo. While. While for. São estruturas de repetições. Então, o que estava acontecendo aqui em todos os nossos programas? Antes tem o define aqui, ó. Define, include, typedef. O que é o include? A gente já viu. A gente está usando biblioteca, alguma biblioteca pronta. Por exemplo, o long double foi o maior número que nós vimos, que é um número com 4.000 casas decimais. E se eu precisar de algo maior ainda? Aí eu posso usar uma biblioteca de alguém que fez um número maior. Tem uma capacidade maior, com 30 milhões de dígitos. Aí eu vou fazer o include dessa biblioteca, vou descobrir na internet, vou salvar esse arquivo .h junto com a minha pasta, e aí vai funcionar. O define. Define é quando você quer declarar uma variável constante. Se ela é constante, ela não muda. Ela não muda ao longo do seu código. Por exemplo, eu poderia fazer aqui eu estou fazendo um programa de, sei lá, calcula o valor do ICMS, né, do tributo ICMS, e eu não quero fazer uma variável, por exemplo, float ICMS e colocar o valor dela. Por quê? Porque se esse programa for grande, amanhã tiver uma outra pessoa editando ele, ou alguma falha minha, eu posso mudar esse valor do ICMS sem eu perceber. Porque é uma variável, eu posso mudar o valor dela a qualquer momento. Só chamar o nome da variável e colocar um novo valor dela. E o valor, nesse caso do ICMS, eu não quero que mude. Então eu declaro como constante, que é o define. Declarou, nunca mais mexe nesse valor. Eu não posso, por exemplo, vir aqui e falar que o ICMS vai ser igual a 34. Ele vai dar um erro, ele não pode nem compilar. Não vai nem deixar eu compilar. Bom, deixa eu aumentar aqui um pouco. Então vamos dar uma olhada aqui nesse programa. Declarei a biblioteca de entrada e saída. Declarei uma variável fixa, vai ser uma constante. Ele automaticamente já sabe que é um float, porque tem casas decimais. Declarei uma variável chamada preço produto com valor 75 e um valor do ICMS igual a zero. Igual a zero para não ter nenhum lixo de memória. Aí eu vou falar que esse valor de ICMS é o preço do produto vezes o ICMS. Eu tenho o valor do tributo. E o valor do imposto a ser pago é com duas casas decimais. Lembra? Ponto 2, duas casas decimais. Então, um produto de R$ 75,00, eu tenho um ICMS de R$ 13,50. Aqui eu nem era obrigado a colocar o valor, né? Porque logo abaixo eu já estou declarando o valor para ele, né? Coisa de lixo diferente daqui, né? Aqui eu precisaria colocar um valor do produto, óbvio. Bom, então esse é o define. Eu posso também ter um outro comando que é o typedef. Typedef. Eu posso falar que float vai se chamar número grande. O que é isso? É um tipo de um apelido. Eu estou falando agora que todo float pode também ser chamado, né? A gente pode chamar ele como float ou como número grande. Tanto faz. É um apelido pro sistema. Só um detalhezinho, o typedef não tem esse jogo da velha, esse sustenido aqui. Então eu estou falando que o typedef, float, número grande. Então número grande, quando eu chamar número grande, ele se comporta como um float. Tá vendo? Preço do produto, vou colocar igual a R$100. Então, tanto o preço do produto e o valor ICMS, ele é do tipo número grande, que é, na verdade, um float. Eu posso colocar qualquer coisa. Número Zeca. São muitas linguagens que têm esse comando, né? Eu acho até um pouco desnecessário, mas enfim.
C++ e o C Sharp tem, o C++ e o C tem essa possibilidade. Vamos lá para o repetição. O que é repetição? Imagine que você tem um bloco de código que você queira repetir ele por X vezes, né? Por infinitas vezes, ou por, enfim, por uma tal condição. Você vai colocar uma condição que aquele bloco vai ficar repetindo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Dois tipos de blocos de código. Ó. Printf vai exibir na tela loop por while, ou seja, ele vai fazer um loop por um while. Como que é a sintaxe do while? Vou declarar uma variável, aqui no caso estou declarando uma variável inteira, que vai ter o valor 1. Podia ser 0, podia ser 10, podia ser 50, não importa. E esse while vai ser até que esse count, essa minha variável, for menor ou igual a 4. Pô, ela é 1. E aí, o que acontece? Então, ela é 1, na primeira vez ela vai exibir o valor da própria variável, e depois aqui, ó, ela tem um incremento, ou seja, esse count mais é a mesma coisa que eu fizesse, a minha variável é igual a ela mesmo mais 1. Então, como que seria? O count vai ser igual a 1 mais 1. Ele repete, então 1 mais 1 é 2. Próxima vez, o count já vale 2. 2 é maior ou igual a 4? Não, não é. Então ele entra aqui. Aí ele vai vir aqui. Então count vai ser igual a 2 mais 1, 3. O count, ele é maior ou igual a 4? Não, ainda ele vale 3. Então ele vai repetir mais uma vez. Aí vai vir 3 mais 1, 4. O 4, né, o count, que tem o valor 4, é maior ou igual a 4? É igual. Então ele para de executar esse bloco, ele sai desse bloco aqui e vem para o próximo print for loop. Então esse aqui é um exemplo de loop. Ele vai fazer por 4 vezes. Opa. Um igual aqui perdido. Então, ó, loop for por while. 1, 2, 3, 4. Ele já misturou aqui com o loop for. Deixa eu colocar uns quebra de linha aqui, vai. Quebra de linha, barra N, e barra N. Agora vai ficar um pouquinho mais bonito. Então, loop for while. 1, 2, 3, 4. Chegou no 4, ele veio para essa linha de baixo aqui, ó. Loop for por for. O for ele tem uma sintaxe um pouquinho mais diferente. O objetivo, você vê que ele vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Como que é a sintaxe do for? Eu coloco uma variável qualquer. Não preciso colocar um valor inicial. Por quê? O for ele tem 3 condições aqui. Ó. O primeiro é qual é o valor inicial, a condição de parada e o incremento. Então, por exemplo, o meu i vai começar valendo 1. O ponto de parada é quando esse i for maior ou igual a 4. E o i, cada vez que passar por esse for, vai ganhar mais 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo tem um print. Lembra do %i de imprimir uma variável inteira? E aí vai exibir a variável i e um espaço em branco. Não tem quebra de linha. Então ele vai dar um valor, espaço em branco. Aí ele executa de novo, valor, espaço em branco. Foi o que a gente viu aqui, ó. E olha como funciona super bem. Vou colocar 41 aqui. Tá vendo? Super rápido, né? Menos de 1/10 de segundo. Então, nós temos duas estruturas de repetições. Uma diferença básica aqui no while, eu coloquei o contador aqui embaixo, eu tenho que colocar o incremento. Se eu esquecer desse incremento, o que vai acontecer? Eu vou criar um negócio chamado loop infinito. O meu count ele nunca vai ser aumentado. Ele vai ficar por infinito com um valor que vai ser menor do que essa condição. Né? Então ele não vai sair nunca desse bloco.
Vamos executar. Eu coloquei o valor de 1. Ele trava até a máquina, né? Foi até meio boba. Coloquei o valor de 1 e ele vai fazendo um loop com 1. Ele não tem uma condição que fala, ó, agora você é 2, agora você é 3, 4 e acabou esse loop. Return 0 é um comando padrão, né? Que sempre tem que aparecer para dizer que esse bloco retornou ok. -1 ele traria, ele executa normalmente, mas ele colocaria como se tivesse dado algum problema. Então essas aqui são as duas estruturas de repetição. Vamos ver mais um exemplo? Aqui é a mesma coisa, estou declarando uma variável ch, que ela é do tipo char, já inicializei ela com um valor qualquer, só para não ter um lixo na memória. Eu vou falar que enquanto o ch não for igual a um a, ele vai ficar fazendo esse loop. Esse comando aqui, get, ele fica lendo um caractere do usuário, como se fosse um scan, né? Ele fica lendo apenas um caractere. Então, enquanto o usuário não digitar, enquanto esse ch que recebe o valor do que o usuário digitar não for igual a, ele vai ficar executando por infinito. Vamos executar aqui, ó. D, E, F, G, tá vendo, ó? Até que ele digite um A maiúsculo. Ele acabou, saiu do loop. Saiu do loop, ele vai vir por um outro loop aqui, só para questão de conhecimento, que existe um terceiro loop, terceira estrutura de repetição, que é o do while. A diferença do while para o while é que o do, você vê que a condição de saída está embaixo. Então, se a condição de saída está embaixo, ele vai executar, ele vem executando o bloco, ele entra aqui dentro do bloco do, ele executa e depois ele verifica a condição se é válida. Um exemplo aqui, ó, i igual a 0. I mais mais. Então, significa que o i era 0, recebeu mais 1, o valor dele é 1. E a condição de parada, de saída dele, é que o i for igual ou maior do que 1, já tem que sair. Ou seja, se fosse lá no while, ele nem executaria, porque o i já seria maior do que o 0 no momento que foi declarado. Mas aqui ele executa uma vez, posso até colocar, não importa o número aqui, né, 50, 40, ele vai executar esse bloco, porque o do while ele sempre executa uma vez e a condição de saída está embaixo. Na prática a gente não usa muito ele não, hein? Deixa eu dar uma pausa e beber uma água. Pronto. Lembrando que eu estou falando bem rápido, porque esse vídeo, essa apresentação aqui, no Polo eu demorei quase 3 horas. Na verdade, isso aqui é um conteúdo para você estudar com calma durante, sei lá, 1 mês, 3 semanas. Se você estudar bastante, você consegue fazer em 1, 2 semanas. Então eu estou falando rápido, quem quiser diminui aí o player do YouTube. Bom, vamos lá para o próximo. Deixa eu fechar aqui alguns. Próxima estrutura que ele passou é array. Semana 3 ele ensina a fazer um array na mão, né, na unha. Vamos entender o que é um array. Imagina que você tem um programa que vai receber a nota. A nota, a gente sabe que nota na Univesp tem casa decimal, uma casa decimal. 4.5, 4.6, 7, 7.1. Então a gente declararia uma variável como float ou dobre. Float é menorzinho, tá bom. Mas imagina que eu precise de 5 variáveis, porque são a semana 1, quer dizer, semana 1 a semana 7, são 7 variáveis, mais a prova presencial, mais a prova... São várias variáveis, eu teria que ficar declarando. Existe um jeito de eu declarar uma única variável e colocar vários valores nela. E isso aí se chama array. Então, por exemplo, estou declarando uma variável notas, que vai ser do tipo float. E agora eu tenho um detalhe. Abre colchetes, um valor, fecha colchetes. O que é esse valor? É quanto que ela vai caber de valores. Ela cabe 5 valores dentro dessa variável notas. E aí eu posso já instanciá-la, já inicializá-la com os valores em si, né?
Eu não sou obrigado, lembrando, né, a gente pode só declarar uma variável, tracinho é comentário, né? Posso só declarar uma variável e depois colocar algum valor nela, inicializá-la. Aqui no caso já estou inicializando com os valores 7, 8, 9, 9 e 2.2. Poxa, então uma única variável, 5 valores. Se eu quiser mais valores, eu vou mudando aqui, ó. 7 valores, 10 valores, 100 valores, 1000 valores, 10.000 valores, não importa. O que eu não posso fazer é isso aqui, ó. Colocar uma variável que vai ter 3 valores e na hora de eu colocar os valores em si, eu estou colocando 5. Isso aqui é um erro, né? Eu estou causando... colocando mais valores do que ela permite. E aí, como que eu chamo ela? Eu vou chamá-la com um índice. Esse índice sempre começa no 0 e vai até o valor dela menos 1. Ou seja, se aqui nós temos 5 valores e eu começo no 0, então vai ser o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Né? 4 são 5 valores. É um pouco complexo para quem não está acostumado, mas é assim, enfim, quase tudo em linguagem de programação, os índices começam no 0 e aqui é a quantidade. Lembrando também que quantidade eu vou colocar nos colchetes e na hora de eu colocar os valores aqui, né, de inicializá-la, é com chaves. Não me pergunte por quê, mas o cara que criou fez assim, então decore. E aí eu vou estar exibindo aqui, ó, nota 0, %F, a gente sabe que o %F é o número float, %1 é uma casa decimal, do nota 1, ó, vou chamar a nota 1, vou chamar a nota 2, nota 3 e o nota 4. Então só o primeiro eu não tenho o ponto 1, né, com uma casa decimal, ele mostrou 5, 6 casas decimais, e todos os restos ele mostrou uma casa decimal, nota 0 até o nota 4. São os 5 valores que eu adicionei. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo. Eu posso fazer a mesma coisa, o mesmo programa, notas. Vou estar fazendo um printf aqui. Vou apagar esse printf. E aí eu declarando um for, que o for vai começar no 0, vai até menor do que 4, vai até menor do que 4 e ele vai ter um incremento de mais 1. Então notas vai começar o i no 0, tem que ser no 0, né? Óbvio, se eu colocasse 1 aqui, ele vai perder o primeiro índice, que é o índice de 0, e vai até o 4. Se ele tem 5 valores, é o valor menos 1, né? Já que ele começou no 0. Então esse programa faz a mesma coisa que o outro, só que ele é um pouco mais compacto. Estou usando uma estrutura for, de repetição. Muito útil se eu tivesse muitos números. No caso aqui eu só vou inicializar os 5 primeiros, mas ele vai fazer um for por 41 elementos. Ó. 42 elementos, né? Porque começou no 0, foi até 41. Imagina eu ter que fazer isso aqui no bloquinho, desse jeito aqui, ó. Demoraria muito tempo. Bom, esse é o conceito do array, né? Vamos para a próxima estrutura. Se chama estrutura. Aqui tem 2 vídeos, depois com calma, cada um tem uns 20, 30 minutos explicando. Eu vou dar uma passada rápida sobre o que é. Imagina que já aprendemos lá declarar variável, né? Estou declarando uma variável chamada peso, do tipo float, uma variável idade, do tipo int, e uma altura do tipo float. Imagina que eu quero agrupar isso aqui em um objeto qualquer. Eu quero fazer essas 3, 4, 50 variáveis ser um único objeto. Eu uso o struct. Ele vai criar uma estrutura que vai se chamar qual? O nome que eu decidi aqui, que pode ser qualquer coisa. Lembrando de a gente colocar um nome que nos ajude a entender o que significa. Então aqui eu criei uma estrutura chamada pessoa, que tem 3 propriedades: peso, float
idade inteiro, né? Ninguém tem 34,3 anos. E o float, altura, 1,6. E aí eu declaro o tipo dela, igual declarar uma variável, o tipo dela e o nome. Então a variável João vai ser do tipo pessoa, que é uma estrutura. Aí eu posso fazer João ponto idade é igual a 15, João ponto peso igual a 60,5, João ponto altura igual a 1,75. E aí eu vou exibi-lo na tela. Printf, né? O %d, podia ser i, que é de inteiro, o %f de float, altura, e aí eu coloco os valores, ó. João.idade, João.peso, João.altura. Conseguiu entender mais ou menos o conceito? Eu tô criando um objeto, uma variável que vai ser do tipo pessoa. Poderia chamar ela de agora Maria. A Maria vai receber, ó, quando eu coloco aqui Maria, ele já sabe, ó. Maria. Ponto idade. Qual é a idade da Maria? A Maria tem 56 anos. Qual é a altura da Maria? A Maria é bem alta. Enfim, é assim a declaração. Eu também posso usar aquele conceito do array. Então eu posso fazer uma variável qualquer, vai ser do tipo pessoa, e eu coloquei entre os colchetes. Lembra colchetes do array? Aqui eu estou falando que eu vou ter essa variável povo, vai ter 4 valores dentro dela. E aí, para eu colocar os valores, eu coloco igual do array. O 0, o 1, o 2 e o 3. Já que é 4, né? Tem 4 elementos, começa do 0 e vai até o 3. E aí eu coloco, ó, povo igual a 0, 23, povo 0, peso, povo 0, altura. Na hora de exibir a mesma coisa, tá vendo? Opa, aqui deu um errinho, tá com 2 pontos. Então, ó, o primeiro, que era o João, e o segundo, que era o povo. Povo, eu coloquei um povo igual a 4. No final, eu só declarei 3 vezes. Eu podia ter. Ele caberia até mais um, né? Vamos só duplicar aqui, ó. Já que ele era até 4, eu posso fazer o índice até 3. 4 não dá. E aqui eu tenho que alterar. É um jeito de eu agrupar esses valores, né? Eu tenho que essa idade, esse peso, esse povo fica agrupado num único objeto, que é a pessoa. Não vai ficar disperso. Se eu quisesse fazer isso sem ser por estrutura, eu teria que fazer assim, ó. Olha o trabalho que daria, ó. Eu teria que fazer idade, opa, int idade 0 igual a 23 anos, sei lá, 34 anos. Ou teria que fazer assim, ó, int idade João. Eu tenho que fazer int, não, é float, o peso João igual a peso João pesa 78,2 quilos e o float altura João igual a 1,90. Aí int idade Maria. O trabalho que dá, eu teria que definir na variável de quem que ela é, porque senão eu vou me perder, né? A idade, será que é a idade do João, João da Maria? A máquina quase travou, vamos que vamos. Mais um exemplo. Estou fazendo aquele... Opa, deixa eu apagar aqui. Fazendo uma estrutura, de novo, chamado pessoa, mesmo exemplo anterior. Estou criando uma variável qualquer, que eu coloquei aqui povo, que vai ter, podia ser pessoas no minúsculo, né? Mas enfim, povo, vai ter 4 elementos. Camtasia matando, né? Tá vendo? Ó?
for, idade 23, 24, 25. Eu coloquei um 23 mais o i, né? Lembrando que o for cada vez ele começa com 0, então a primeira vez é 23 mais 0, 23 mais 1, 23 mais 2, enfim. Só para mudar um pouquinho os valores, né? Então eu posso ter essa estrutura num jeito de array e estou populando ela com um for. Vamos para a penúltima função. A gente viu a estrutura, muito interessante, e nós vamos olhar agora a função. O que é a função? Imagina, lembra aquele exemplo que eu dei lá? Tem um cálculo de CMS, está num arquivo à parte, eu vou usar ele 1000 vezes no meu programa. Eu vou ter que ficar 1000 vezes pegando aquele bloco, às vezes são 5, 8, 10 linhas. Por dois motivos eu não devo fazer isso. Primeiro, é 8 linhas vezes X vezes que eu vou usá-lo. Vai deixar meu programa muito grande. E segundo, se amanhã eu precisar fazer uma modificação, eu tenho que em todo lugar que tiver essas funções, essa função de cálculo, ficar editando, corrigindo. Então, às vezes tem 12 lugares, eu esqueci, editei em 8, vai ter em 4 lugares do programa que vai estar errado. Então, para eu evitar isso aí, eu centralizo uma função e ela vai ser responsável por fazer determinada coisa. Essa é uma boa prática do desenvolvimento. Como que funciona isso no C++? Ou no C, né? Desculpa. Eu vou declarar qual é o tipo de retorno que ela vai me dar. Ela pode me retornar qualquer um daqueles tipos de variáveis, inteiro, float, double, char, ou um novo, que é void. Void vazio, né? Então eu posso falar o tipo que ela vai me retornar, o nome dela, abre parênteses, quais são os valores que ela recebe. Então aqui eu estou declarando uma variável soma, que vai receber um valor do tipo float chamado A e do tipo float chamado B. E aqui eu vou fazer A mais B. Então ela vai me retornar a soma de A mais B. Aqui agora vem no meu programa, né, no int main, parte principal do meu programa. Declarei uma variável float A com valor 10, float B. Lembrando que aqui, ó, pode ser qualquer valor, ó. Eu vou editar aqui só para a pessoa não achar que ela tem que ser igual ao valor aqui de baixo. Não, essa variável ela só existe nesse bloco. Se eu chamar aqui o N1, ela não existe. Ela está num escopo diferente. O escopo do N1 é só dentro desse bloco. Só que eu declarei uma outra variável A com valor 10, uma variável B com valor 20.2 e eu vou exibir na tela o que? A soma. É a função mandando os dois parâmetros de A mais B. A 10 mais 20.2 dá 30.2. Perfeito? Eu poderia colocar aqui um valor. Float resultado. Posso falar que o resultado é igual a soma. Ó, ele já está aparecendo aqui, ó. Tem que mandar um tipo float. Vou mandar o B mais o A. Posso mandar qualquer valor. Posso mandar os 300 mais 4, 5. Não, pronto. E eu posso imprimir o resultado aqui. Opa! Ao vivo acontece isso, né? Faltou ponto e vírgula. Tá deixando. Ah, tá, desculpa. Ai. Eu coloquei um mais aqui, né? Tá. O soma ele recebe dois parâmetros. Esse soma é o correto. Né? Óbvio que...
É óbvio que sim, que não, né? Ele deu uma variação da precisão, né? Ó. Isso não entra na aula agora. Isso aqui é cálculo numérico, hein? Se alguém lembrar de cálculo numérico, isso é na hora que ele vai fazer os arredondamentos. 345.9 deu 345.89999. A gente corrigir. Então, essa é a função. Vamos olhar mais um exemplo? Lembra lá do exemplo do pessoa? Mesma coisa, cria uma estrutura do tipo pessoa, peso, idade, altura. Vou criar uma função chamada adicione idade, que vai me retornar nada, não precisa, eu não quero que ela me retorne nada, só quero que ela faça alguma coisa. Ela vai receber uma pessoa, eu chamei de P, já falo sobre esse asterisco aqui daqui a pouco, e vai receber uma idade. Ela vai falar que o P.idade é igual a esse valor que eu estou recebendo, e eu adiciono a pessoa completa, recebe a pessoa, a idade, o peso e a altura. E coloco os valores nela. Então vamos lá. No meu corpo aqui principal, declarei a variável P1, que é do tipo pessoa, que é uma estrutura, né? E chamei a minha função adicionar idade. Passei o meu P1 e passei o segundo parâmetro que ela recebe, que é a idade. Coloquei 15 anos. E mandei exibir a idade, a altura e o peso. Peso, altura, faltou não, tá aqui os três. Idade, peso e altura. Lembrando que eu só coloquei a idade. Criei um novo objeto, P2, do tipo pessoa, que é uma estrutura. E chamei a minha função adiciona pessoa completa. Passei o P2, mandei 20, que vai ser a idade, né, o primeiro parâmetro, a idade. O segundo parâmetro é o peso, coloquei 65,5. E o terceiro, 1,60 m de altura. E vou mandar exibir na tela. Veja aqui, no primeiro eu só passei a idade, só tem a idade, né? É a minha função que só adiciona idade, o resto ficou tudo zero. E a terceira é a função completa, que adiciona tudo. Olha que interessante. Eu consigo, nessas funções, minimizar o meu código. Imagina que eu tenho um bloco de várias coisas, ó, igual aqui, por exemplo, de idade, ó. Eu só chamo uma linha. Adiciona a pessoa completa. Ficou muito mais simples, né? Bom, vamos para a última. Vou deixar essa aqui aberta, porque depois eu vou voltar nela. E vamos para a última estrutura, que é o ponteiro. Ponteiro é um conceito bem comum em C, C++, e muito difícil de usar em outras linguagens. Algumas linguagens nem existem. Python, PHP, Visual Basic, JavaScript, enfim, são linguagens que não existe mais o conceito de ponteiro. Elas existem coisas semelhantes que são variáveis por tipo valor e por tipo de referência. O que é um ponteiro? O ponteiro é quando... vamos abrir um programa aqui, vai ficar mais fácil. Quando eu declarava uma variável valor, aqui, por exemplo, a int, valor, essa variável ela vai colocar lá na memória RAM. A gente sabe que o int é 4 bytes, então ela vai colocar o início e o final 4 bytes. E ali ela vai armazenar o valor dela. Quando eu declaro uma variável do tipo ponteiro, que é com esse asterisco antes, eu coloquei o nome chamado PTR, que seria uma abreviação minha de ponteiro. O que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma variável, mas ela não vai receber um valor em si. Ela vai receber o endereço de uma memória. Então aqui, por exemplo, ó, o PTR, essa variável, vai receber... O E comercial significa endereço da memória RAM. Ela vai receber o endereço do valor. Então,
o valor, a variável valor contém esse valor em si, e o PTR contém somente o endereço da memória do valor. E o que acontece? Quando eu mudo o valor agora para 3, então antes valia 27, falei que o PTR é igual ao valor, e agora eu falei que o valor é igual a 3. Qual é o valor do PTR? Você acha que vai ser 27? Não, ela vai ser o 3. Porque o PTR ela não tem nenhum valor em si, ela só tem um endereço da memória da variável que eu declarei, o valor. Então ela é extremamente assim, performática, né? Ela não precisa ocupar os 4 bytes do valor, né? Ela só vai ocupar o endereço. Deixa eu apagar aqui e executar de novo. E executa. O conteúdo da variável valor vale 3. O endereço do valor é 3. O endereço do meu ponteiro é esse aqui. Veja que esse número é a mesma coisa, só tem um zerinho na frente, mas é a mesma coisa, o mesmo endereço. Então ambos estão apontando para o mesmo local da memória RAM. E o conteúdo da variável ponteiro é... Opa, aqui eu errei. Eu estou mostrando... eu estava pensando aqui, até pausei o vídeo, mas o conteúdo da variável ponteiro é o mesmo endereço, né? É o endereço do valor. Porque o ponteiro em si ele não tem nenhum valor, ele só tem um endereço. Ele não pode aparecer, ele não vai aparecer o 3. Ele vai aparecer o endereço da memória onde está o valor. Para que serve isso aí? Imagina que eu tenho uma variável que eu quero, em vários lugares do código, editar essa mesma variável. Eu não quero fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, int x igual a valor. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou duplicando esse valor aqui numa variável x. Então eu tenho duas variáveis e ambas têm o valor 27. Diferente do que antes eu tinha uma com o valor 27 e uma outra que era um ponteiro para essa. Então quando eu editava essa, as duas estavam modificadas. Agora, por exemplo, criei uma variável x igual a valor, modifiquei o valor, a variável valor, né? Deixa eu comentar o resto aqui. E agora eu vou exibir o x. Mas nem precisava ter colocado em linha de comentário. Deixa eu exibir. Ó, que interessante. O valor de x é 27. Porque quando o x recebeu o valor, ela ainda valia 27. E agora, depois no finalzinho, o valor a gente editou para 3. Então eu tenho duas variáveis, cada uma separada. Então essa é a principal característica do ponteiro, que eu estou ou duplicando uma variável, quando eu faço uma variável igual a outra, né? Se eu modificar essa primeira, a segunda não muda, porque eu já tenho o valor dela armazenado nela mesma. E quando eu uso o ponteiro, não, ela só está apontando para um local. Esse foi o exemplo do funções. Quer ver? Quando eu mandei o funções com asterisco aqui, ou seja, eu falei que essa variável p ia ser do tipo ponteiro. Por quê? E ó, eu estou mandando para ela o quê? Eu não estou mandando só o P1, estou mandando o endereço do P1. Para que quando essa minha função editasse esse valor, ela editasse lá na variável final. Eu estou mandando só o endereço, né, só um ponteiro para ela. Ela vai lá, vai receber esse endereço e vai editar lá no final, no P1 mesmo. Por isso que eu tenho essa sintaxe aqui, ó, de vai para, né, de traço e maior. Então, quando eu estou mandando
a variável, eu declarei a variável P1, estou mandando o endereço dela, ela recebe como ponteiro, ou seja, ela sabe que ela está recebendo só o endereço, e por isso, quando eu faço esse tracinho, ó, ele sabe que eu vou editar lá no endereço final. Por isso que eu tinha esse exemplo do e-comercial mandando endereço, e o asterisco aqui é o ponteiro. Então, aqui a sintaxe é igual de variável, a gente declara o tipo dela e o nome do ponteiro com o asterisco, onde o tipo pode ser inteiro, doble, qualquer variável que a gente conheceu, ou até mesmo uma estrutura, né? Por exemplo, um ponteiro de inteiros. É isso aqui, ó. Ou um ponteiro de pessoas. Em linguagens mais modernas, não existe isso. Em linguagens mais modernas, quando você manda um tipo básico, que é inteiro, float, ela está mandando sempre um valor. Aí você tem que ter uma gambiarra lá, existe uma outra gambiarra para você, se quiser mandar referência. Você tem que colocar a palavra ref, normalmente. E quando você manda um tipo mais complexo, estrutura, uma classe, ela é sempre por referência. Então as linguagens modernas, elas já sabem que normalmente quando a gente está mandando um objeto mais complexo, eu quero mandar só a referência dele, porque essa função provavelmente vai editar esse objeto, né? Para depois eu exibir ele em outro local. E aí, nós temos o bloco dele. Então, a gente vai ver, isso aqui é o finalzinho da semana 1. Ele está criando uma lista ligada. Então, a gente tem o include, né, do standard.io. Ele criou uma variável chamada max, que é um valor inteiro de 50. Uma variável inteira chamada erro de -1. Uma variável true de 1 e uma variável false de 0. Não existe booleano. Então esse é um jeito que ele achou para criar um tipo booleano, né, que seria o true ou false, 1 ou 0. Ele declarou uma variável inteira. E aí ele falou que ele vai declarar o type-def, chamado bool, que linguagem mais moderna existe, né, um booleano, e vai ser do tipo inteiro. Então ele vai mandar um inteiro de 1 é true e um 0 é false. Criou uma estrutura, que essa estrutura é o tipo chave, é um inteiro, né? A gente poderia traduzir isso aqui para um inteiro, que é uma chave, chama-se registro. Ele criou uma outra estrutura, que é um array dessa primeira estrutura, né? Então é uma estrutura que é uma outra estrutura de A até quanto? Até o max, que é 50 mais 1, então até 51. E o número de elementos. Então ele está fazendo aqui o array, ele está criando um conceito dessa lista, né? Existe comandos de você criar na lista, de você adicionar mais um, né? Que é o pop e o push, né? Quando você faz o push, você está adicionando um elemento numa lista, num array. Quando você está fazendo pop, você está retirando. Ele vai fazer toda essa estrutura na mão, na unha, né? Ele vai criar estruturas para ser equivalente a comandos já prontos, que normalmente a gente só coloca lá no include de uma biblioteca e já usa já pronto, né? Ele faz uma função chamada inicializa lista, que vai receber um ponteiro, e ele vai falar o quê? O número de elementos é 0. Então, nós temos uma estrutura que tem número de elementos e um array, né? Um conceito de array. Para quê? Porque ele não vai fazer um array.count, por exemplo, para saber a quantidade de elementos que tem nesse array. Ele vai colocar o array aqui, e ele coloca uma outra variável inteira, onde ele vai colocando um incremento de 1, 2. Então, quando ele adiciona um valor aqui, ele muda para 2. Adiciona outro elemento, ele coloca 3. Remover um elemento, opa, subtrai aqui, fica 2. Então, ele usa essa variável, número de elementos, para saber quantos elementos existem nesse array dele, que é o registro. É uma sintaxe um pouco rebuscada, mas é para ele poder explicar esse conceito, né? Esse conceito de criar uma lista, né?
Normalmente as linguagens já têm um sistema de lista pronto, você já usa essa pronto, você só coloca o include e usa a lista. Ele está criando na mão. Ele vai fazer uma outra função, um void, retorna void, nada, que chama exibe lista, recebe um ponteiro dessa lista, vai criar um int i. O int i é porque todo for precisa ter um int i é alguma variável, né? Normalmente a gente faz o int i. Deveria ser na linha de cima do for, não uma linha pula, né? E aqui também tem uma sintaxe que eu não gosto muito, que é para dar uma quebra. Normalmente eu uso /n, ó. Isso aqui fica muito rebuscado. A gente pode fazer só isso aqui, ó. Enfim. Se fosse eu, ó, estou refatorando o código para ficar um pouco mais do que eu acho que é um pouco mais correto. Então eu tenho o printf lista, só escrever isso aí, declarei a variável, faz um for, começa no 0, e esse i tem que ser menor do que o número de elementos. Lembra? Essa sintaxe de tracinho maior é quando a gente está trabalhando com ponteiro. Então o L, ó, o L é esse aqui, ó. O L é o nome da minha variável que recebe, pode ser qualquer coisa, ó. Qualquer coisa aqui, ó. Se eu fizer isso, tem que mudar em todos, né? Então, value aqui, ponto, número de elementos, e o i é maior. Então, a minha lista, ponto, A. Lembra que existe aquele registro A do tipo, ó, registro A do tipo registro, onde que ele pode ir até max mais 1, 51 no caso. Está chamando a chave. Porque o A é do tipo registro, e se você lembrar que o registro ele contém chave, ó. E um print /n, que é quebra de linha. Poderia fazer aqui mesmo, né? Poderia fazer aqui mesmo, já que esse valor vai ser exibido aqui, e aí eu removo essa linha. Esse é o conceito de refatoragem, pegar um código que já está pronto e deixar ele um pouco mais legível, né? Enfim, eu acho que fica um pouco mais legível assim. O professor colocou do outro jeito, é que provavelmente o outro jeito deve ser melhor. Mas melhor não, deve ser melhor para quem está começando. Para quem desenvolve, normalmente vai usar assim. Criou uma nova função chamada tamanho, que recebe o ponteiro, que ele colocou numa variável L, e retorna esse número de elementos. Está bem explícito aqui para ele ensinar os conceitos de uma função, porque normalmente só para isso aqui, ó, eu não preciso criar uma função só para me retornar o número de elementos. Eu posso em qualquer bloco do meu código pegar o L, traço, sinal de maior, número de elementos, pronto. Né? Fica menor do que criar uma função só para isso. Mesma coisa do tamanho em bytes. É o size of, o tamanho da minha lista, né, que eu estou recebendo. Acho que está errado. Eu acho que deve ser assim. Eu acho. Porque se eu estou recebendo L, que é uma lista, é um poder para lista, então eu faço um size of do L. E não um size of do tipo lista. Senão ele vai dar um tamanho do tipo lista. E não da minha lista em si. Então eu acho que ele errou esse código aqui. Mas provável que eu esteja errando. Outra função, né? É um chamado primeiro elemento. Ele retorna um tipo chave, que a gente colocou lá um apelido lá, que o tipo chave é um tipo inteiro. E ele faz um if. If, esse meu ponteiro aqui é L, né? Número de elementos maior do que 0. Então, se o número de elementos for maior do que 0, ele vai me retornar a chave do primeiro índice, que é o primeiro elemento, óbvio. Else return erro. Então, assim, essa função primeiro elemento tem que retornar o primeiro elemento. Então, ele já podia fazer, assim, entre aspas, de cara, né? Pá, retorne primeiro elemento, que é o elemento 0, o índice 0. Só que ele fez um if só para verificar se essa chave não está vazia. Como que ele verifica se não está vazio? Ele verifica se o número de elementos é maior do que 0.
Se o número de elementos não for maior do que 0, ele vai retornar menos 1. Erro. Último elemento. Ó, o último elemento, se o primeiro elemento o índice é 0, o último elemento, lembra que o índice é sempre o número de elementos menos 1? Então aqui, ó, ele vai me retornar o número de elementos menos 1. Enésimo elemento. Então aqui no caso ele quer me retornar o número n elementos. Por exemplo, me retorne o elemento número 5. Ele só vai verificar se esse elemento é válido, se existe esses números de elementos, e aí ele vai me retornar a n elementos. O x aqui é a condição que ele coloca para verificar se está válido, né? Se a lista, se esse n não é 0, porque se é 0 é o primeiro índice, eu poderia chamar ele lá como primeiro elemento, e ele fez um if, uma outra condição, um e, né? Bem explícito aqui, que o número de elementos, esse n tem que ser maior do que o número de elementos, né? Se ele for menor do que o elemento, ele tem que ser menor do que o número de elementos. Então eu tenho que, se eu tenho 50 elementos, esse n tem que ser menor do que 50. Inicializa a lista. Eu poderia usar a mesma função de inicializa, né? Ele vai colocar um valor 0 no número de elementos. Usa array, deixa lá preenchido, não tem problema, vai ficar com lixo, né? E aí começa a ideia de busca sequencial, busca sentinela e o busca sentinela ordenada. Então esse é o conceito de ele ensinar esses algoritmos.